Oi, bonitonas, mais um Lado B aqui na TV Antares pra vocês. E hoje eu estou com a Joyce Bianca, que é psicóloga, e nós vamos falar de um assunto aí bem interessante, que é a autoestima das crianças. Quem nunca se olhou no espelho quando era criança e quando era adolescente e só soube ver os defeitos e deixar as qualidades de lado? Eu mesmo fui uma adolescente muito complicada com a própria imagem corporal. Mas você vai saber como você pode tratar aí do seu filho e se autotratar também se você for um adolescente após o meu apoio cultural. Eu espero por vocês. Sino de Ouro, 30 anos de amizade, dedicação e uma história escrita com você. Oferecendo as melhores marcas em joias, relógios, óculos de sol e de grau, lentes, perfumes nacionais e importados e o atendimento de quem há 30 anos valoriza você, cliente amigo. Sino de Ouro, Avenida Arapongas, número 166, telefone 3252-2963. Agora em Arapongas, um novo conceito em moda. Pra Maria que é grata, pra Maria que é mãe, pra Maria que um dia será, pra Maria que é loira, pra Maria que é morena. Qual Maria é você? Loja Maria Morena, Avenida Arapongas, 1550. Telefone 3275-1611. O estilo da criançada está na Pega Pega. Linha infantil com garantia de beleza e conforto na hora da diversão. Tendências que fazem a cabeça da galerinha teen. Lindos looks para gestantes. Peças delicadas para quem ainda está a caminho. Móveis e acessórios infantis. E uma loja ampla com as melhores marcas. Pega Pega Moda Infantil, Rua Andorinhas, número 420. Telefone 3055-3000. Balulac, renovada para elas. Espaço BK com mais estilo do que antes para eles. Loja mais ampla, marcas exclusivas, espaço gourmet e estacionamento próprio. Balulac, em novo endereço. Rua Condor, 1254. Telefone 3252-3255. Estamos de volta com o Lado B e com a Joyce. Joyce, tudo bem? Tudo muito bem. É um prazer imenso estar novamente aqui com você no Lado B. É um prazer grande. Joyce, primeiramente, vamos definir assim, de modo geral, o que é autoestima? Isso, de modo bem simples, né? A autoestima ele é o conhecimento que a pessoa tem de si mesma, podendo ser ela baixa ou elevada. E é interessante ressaltar que muitas pessoas acham que somente a autoestima baixa é que vai causar danos à pessoa, mas a autoestima muito elevada, ela também causa. Por quê? A pessoa, ela se sente no poder, né? Ela acha que ela é superior a todos, então ela também não dá uma abertura para que os outros cheguem a ela, e isso pode causar até violência. Então é legal ter o equilíbrio dessa autoestima, nem tão elevada e nem também baixa, podendo levar até mesmo a uma depressão. E quando a gente passa a desenvolver, isso acontece na infância ou só a partir de uma certa idade que a gente começa a desenvolver a autoestima? Desde o momento dos primeiros anos que a criança tem contato com o meio ambiente, com os pais, com as outras pessoas, já começa a desenvolver a autoestima. Desde os primeiros passos ali também já começa esse desenvolvimento. Como os pais podem ajudar nessa construção aí dessa identidade da criança?
Nós entendemos que os pais não vão estar 24 horas com esses filhos, então eles não vão poder controlar tudo que eles ouvem, tudo que esses filhos vê, os comportamentos que eles têm. Mas tem algumas situações que nós podemos estar melhorando enquanto pais, né? Lembrando que a gente entende que também não há um manual de como ser um pai perfeito. Mas o ouvir esse filho quando ele chega com uma queixa, porque muitos pais acham, mas é criança, então isso vai passar. Não, pai, meu amiguinho me ofendeu na escola. Então esse pai poder parar, ouvir e auxiliar essa criança, levar ela a refletir sobre aquilo que ela pode fazer. Então auxiliar ela a como agir diante dessa situação e não dar uma resposta pronta ou até mesmo ir lá resolver isso. Porque muitos pais que protegem demais as crianças, eles acabam prejudicando. Por quê? Essa criança entende que ela acaba não tendo valor. Porque, não preciso fazer nada, o meu pai faz tudo por mim, ele resolve todos os meus problemas. Então isso também gera uma baixa autoestima que os pais precisam estar cuidando em relação a isso. Eles podem estar jogando jogos lúdicos, levando essas crianças a ter uma atividade, dando limites a elas para que elas possam entender também essa situação da autoestima, colocar metas, porque as metas geram conquista, e isso eu me sinto então bem, eu me sinto capaz. Auxiliar essas crianças também a poder estar ajudando outras pessoas, porque daí elas vão entender e ver o quão prazeroso é isso. Então tem várias situações que esses pais podem estar lidando com essas crianças para poder estar auxiliando e dando aí então uma autoestima melhor para elas. Então, uma das partes que os pais podem fazer é ajudar a criança a construir a reflexão, ver ela diante daquele problema ou daquela situação e ensinar maneiras dela agir, mas como a gente pode fazer assim, a criança ter uma autoestima adequada. Nem tão alto para que ela não se sinta tão poderosa, como você falou, e nem tão baixo que ela se sinta rejeitada. É difícil ter uma receita em relação a isso, mas o ideal é esse pai poder observar essa criança, o que ela tem trazido, o que ela está pedindo em relação a isso. Então ele pode estar até mesmo conversando com outras pessoas, ver como ele está se desenvolvendo na escola, porque em casa talvez a criança ela não fala somente no verbal, assim como todo mundo, ela fala no seu comportamento, através do seu olhar. Então talvez um pai pergunta, como que tá? Não, mãe, tá bem. Mas você vê que aquele rostinho, o olhar não está dizendo isso. Então esses pais poderem se interessarem mais, observarem mais como essas crianças têm sido, poder auxiliar elas também a desenvolver melhor um convívio com os outros, não somente rotulando, no caso, muitos pais, até mesmo conversando com outras pessoas, com os filhos do lado, porque meu filho é muito preguiçoso, meu filho, ele não vai bem em nada, meu filho, ele não é capaz nem de pegar a meia dele do quarto. Então essas palavras, as crianças, elas vão ouvindo e muitas vezes elas começam a perceber, então é verdade, eu sou assim mesmo. Então também não se forçam a melhorar. Então a palavra de um pai, de uma mãe tem muito valor para essa criança. Então não pode chegar ao extremo de super proteger ela e para não deixar que ela não resolva nada da vida dela. E eu preciso cuidar daquilo que eu tenho colocado para ela, porque o que eu coloco e o que eu não falo vão afetar essa criança também. E eu também não posso ser aquele pai super liberal, que não dá limites, porque a criança vai entender que ela sempre vai ter tudo. Então, quando acontece dela não ter, eu fico revoltada com o mundo. Eu não me sinto mais pertencente desse mundo, porque eu não consegui. Então, eu não sou capaz de nada. Por isso que esses pais precisam ter o meio termo de colocar limites, mas também não ser super protetores. Como a gente pode avaliar, assim, na verdade, como a gente pode identificar a criança que não tem uma autoestima adequada? Quais são, assim, os comportamentos que os pais podem ver numa primeira impressão? Claro que você, como profissional, você tem a capacidade de enxergar melhor, até como de fora da família, mas nós, como pais, como nós podemos ver isso nos nossos filhos? Normalmente essas crianças que têm autoestima baixa, elas começam a se comparar muito com as outras crianças. Porque fulano é assim, mas eu não sou. Elas não se sentem amadas, ninguém me ama, eu não sou nada. Muitas vezes tem um olhar negativo para as coisas, então tudo vai dar errado, nem adianta eu tentar. Mãe, nem adianta você me colocar numa aula de violão porque eu não sei tocar. Então elas não se sentem capazes de fazer nada. E chega num nível que ela começa a se afastar das outras crianças também, por perceber que há algo de errado com ela e ninguém vai gostar dela. Então para que ela vai se relacionar?
Então, bonitona, se você tem criança, você começa a ver esses sinais que a Joyce falou, procure um profissional. Se você, é claro que a Joyce vai conseguir ver isso melhor do que nós mesmos, né? Porque já tem mais experiência e fez a faculdade, fez a psicologia para nos ajudarmos aonde a gente não consegue chegar. Mas estimule a criança naquilo que ela é bem capaz de fazer. Eu acho que exemplo grita melhor do que palavras muitas vezes, né? Incentivar, levar a criança a se ver de uma forma diferente, não ficar julgando, não ficar comparando. E tem mais algum conselho, Joyce, para nós, os pais, assim, de primeira viagem, principalmente? Eu acho que é legal o elogio, né? Não um elogio exagerado, daquele que a criança sabe que não tá tão bem e o pai, nossa, que maravilhoso, você é o melhor do mundo. Não, a criança também entende que não tá tão bom assim. Mas poder elogiar, reforçar aquilo que ela tem feito de bom para mostrar as qualidades que também existem nela, né? Porque ninguém vai ser perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: você não é capaz de fazer tudo, mas também você não precisa fazer nada. Então, sempre você tem um meio termo. Você pode não ser bom em tudo, mas você também não é mal em tudo. Então, tem algo positivo, tem algo bom, e é isso que nós precisamos reforçar. Ser melhor naquilo que se propõe a fazer. Fazer o melhor, dar o melhor de si naquilo que a gente se propõe a fazer. Isso, e aprimorar aquilo que às vezes não está tão bom. Se pode melhorar, então vamos melhorar, né? É isso aí, hein, bonitonas? E os meus beijos dessa tarde vão para Maria, do Pastor Ataíde, lá de Aricanduva. Beijo para você. Pro Ailton Fernandes de Souza, pra Nadir, lá do Cafezinho do Verona, pro Romarcos, pra Juliana e pro Samuel. Joyce, quer mandar um beijinho pra alguém? Eu vou deixar então meu beijo pro pessoal da Igreja Presbiteriana Independente e pra minha família, que tem sempre me acompanhado, e pra todos que estão aí em casa, viu? Muito obrigada, Bia. Obrigada, Joyce. Esse foi mais um Lado B aqui na TV Antares, feita pra você.